Bem-vindos à apresentação em vídeo do como se fazer um dual boot com VHD nativo. Neste caso vamos fazer para o Windows 7 e o Windows 2002. É uma tecnologia que já estava presente, que já existia, já tinha sido usada várias vezes com o Windows 7 e com o Server 2008 R2. Originalmente foi criada logo com o Windows Vista. Tem sido bastante usada dentro destes dois sistemas operativos e é uma boa forma de testarmos um sistema operativo, no caso do 2008, ou no caso do 7, ou no caso neste momento e atualmente e futuramente no Windows 8 e no Server 2012. É uma ótima forma para quem tem que testar alguma tecnologia, implementação nova e não o quer fazer através de máquinas virtuais ou através de os seus PCs da rede, fazê-lo e ter ao mesmo tempo mantendo o seu sistema operativo e sem necessidade de ter várias partições com vários boots diferentes. Dito isto, para o Windows 8 e para o Windows 8 e para o Windows 2012, Server 2012, são necessários fazer alguns ajustes em relação à forma como era feita o Windows 7 e o Server 2008 R2, ou vários Windows 7 ao mesmo tempo, ou 2008 com o Windows 7. Isso depois dependia da forma como nós já tínhamos feito a primeira instalação. Neste caso vamos fazer com o Windows 7 já instalado, já pré-instalado, e vamos instalar o Windows 2012 num VHD e arrancar através disso de forma nativa, entre aspas, ou seja, utilizando, como podemos ver aqui, a virtualização do hardware. Aliás, é um dos requisitos, para além do facto de termos que usar sistemas operativos de 64 bits. Temos instalado, no caso para o Server 8 e para o 2012, a PowerShell no Windows 7 ou no Server 2008 R2, e depois um script de instalação do Win para VHD, um script de PowerShell que nós vamos fazer o download para o podermos usar. O vídeo vai ser composto por três partes, essencialmente. Vamos, na primeira parte, criar o VHD ou por Computer Management ou por linha de comando. Vamos ver como é que se faz por linha de comando. Na segunda parte, vamos aplicar a imagem do sistema operativo ao VHD através do ImageX, e deste modo é aqui que vamos precisar do script de instalação. Este é um passo que é feito de uma forma diferente do que era com o Server 2008 R2 e com o Windows 7, no mesmo tipo de utilização desta tecnologia. A parte disso é praticamente igual. Na terceira parte, e depois temos o VHD já criado, digamos assim, e instalado em parte, ou seja, a imagem do install.im já existe dentro do VHD. Vamos modificar os parâmetros de arranque do boot para aparecer como modo de seleção o segundo sistema operativo, aliás os dois sistemas operativos, e deste modo podemos alternar entre o Windows 7 e o Windows Server 2012. No caso desta máquina não estou a fazer, já tenho também uma instalação previamente feita em VHD do Windows Server 2008 R2, por isso vão aparecer três diferentes partes do boot. Dito isto, vamos então à primeira parte. Bem-vindos à primeira parte do vídeo Boot from VHD. Nesta primeira parte vamos criar o VHD. Existem basicamente dois processos para a criação do VHD. Podemos fazê-lo através do Computer Management, ou através do DiskPart, que é como nós vamos fazer. Vamos utilizar o DiskPart. Vamos usar o DiskPart através da linha de comando, como é evidente, mas poderemos eventualmente usar o Computer Management. Não vou fazer o processo, mas vou mostrar como se fará, provavelmente utilizando o interface mais gráfico. Para quem não está habituado, acaba por ser mais simples. Abrimos o gestor de computadores,
ao Computer Management, vamos a armazenamento, gestão dos discos. Vamos lá um bocadinho a carregar, gestão dos discos, rato direito, e poderíamos vir aqui especificando onde é que queríamos, tamanho fixo ou recomendado. Aproveito para falar sobre a questão do tamanho fixo. Podemos realmente fazer todo este processo da criação e da instalação no VHD através do expansão dinâmica, digamos. Tem a vantagem do facto de não precisarmos de estabelecer e ficarmos sem logo o espaço completo. Por exemplo, se eu utilizar 40 GB, fico mesmo sem os 40 GB físicos no disco, mas tem o problema de que pode-se dar o caso de ficarmos sem espaço no disco e o disco não poder expandir, e neste modo o sistema operativo acaba por não arrancar. Até preferível, até por uma questão de performance, usarmos um tamanho fixo, apesar da desvantagem do espaço em disco, mas é preferível, quer em termos de performance, depois quando se está a utilizar e a utilização do hardware acaba por ser mais rápida, do que, e a própria desfragmentação, do que se utilizarmos expansão dinâmica. De qualquer maneira, eu vou fazer cancelar aqui, vou fazer também desligar o Computer Management. Aqui tenho o ISO do Server 2012, neste momento ainda não será preciso, e então vamos escrever aqui CMD. Temos que correr como administrador a consola para podermos criar o disco. Disk part, okay. E aqui vamos fazer create vdisk no caso vou criá-lo no D, vou chamar release candidate.vhd maximum, tamanho máximo vou usar, neste caso vou pôr 30 GB, e como vou usar o tamanho fixo não tenho que especificar o tamanho do disco, o tipo do disco, aliás. Por default eu crio, como vocês viram no Computer Management, um disco fixo. Neste vou fazer pausa enquanto fazemos isto. Vou só copiar aqui e vamos fazer pausa no vídeo enquanto. Bem, então chegamos ao fim da criação do VHD. Levou cerca de 20 minutos a completar, dependendo do nosso hardware. A seguir vamos usar o select vdisk para selecionarmos o disco. Temos que indicar o caminho. E 2 RC pode ver. Ok, selecionamos o VHD e em seguida vamos fazer o attach aqui. Como ele já está selecionado, não foi preciso definir o fecheiro. Neste momento vamos criar a partição primária para podermos então depois instalar primeiro o sistema operativo. Vou fazer o assign uma letra, neste caso vou usar o X, e vou formatar
está-me a pedir para formatar. Usando a command line, format quick label igual w 2002 fc. Vamos aguardar. Temos então um novo disco que nos aparece como se fosse uma unidade física. Vou só mostrar, neste caso, vazia, e onde nós em seguida, na segunda parte, iremos aplicar a imagem do sistema operativo. Aqui a gestão de discos. Então aguardamos. Olha, aqui está o nosso disco, que aparece como o terceiro disco. Muito bem. Então, neste nosso criamos o disco, fizemos o select vdisk, o resto do comando, fizemos o attach vdisk, create partition, sign letter e format. Basicamente foram os comandos que usamos. Depois disponibilizarei os slides que virão os comandos certos. Ora bem, então neste momento temos o disco virtual criado. Vamos em seguida então na próxima parte fazer a captura da imagem. Vamos à segunda parte do vídeo. Aqui vamos aplicar a imagem do sistema operativo ao VHD. Vamos ter como requisitos para essa mesma, aliás, para toda a operação, a utilização para instalação de sistemas operativos x64. Temos de ter a virtualização do hardware ativada, o SP1 do Windows 7 ou SP1 do 2008 e a PowerShell 3.0, que pode ser descarregada daqui para instalada no Windows 7 ou no Windows Server 2008, conforme nós quisermos iniciar a instalação num ou noutro. Para este lab em particular, vamos utilizar o ISO do 2008, do 2011 server, do 2012, aliás, desculpem, a 64 bits, que pode ser descarregado em versão de teste neste link. Vamos também ter que arranjar e utilizar o script PowerShell de instalação do WIMP para VHD, que podemos obter mais uma vez neste link que aqui está, e colocar, por exemplo, numa pasta criada para o WIM e para o próprio script, ou no meu caso eu coloquei na raiz do sistema, no drive C neste caso, e ficou assim. Vamos verificar também neste caso o sistema operativo do CD-ROM do Windows. Como podemos ver, eu estava a perguntar, eu vou lhe dizer que não, eu só quero abrir, e temos o setup, o CD do Windows, neste caso um ISO, e vamos à pasta source verificar se temos o install.imp. Podíamos fazer a extração deste install.imp para uma pasta ou corrê-lo a partir daqui. Isto vai ser o que nós vamos usar para quem não está familiarizado com este sistema de fecheiros. Isto é o sistema de fecheiros de imagens da Microsoft, utilizado desde o Windows Vista para instalação em larga escala, e
e toda a instalação, quer por CDs, quer por DVDs, quer por network shares, quer por implementações através do serviço WDS, é sempre feita com o install im e o boot.im. Neste caso vamos utilizar o install.im para colocar dentro do VHD e daí arrancar com o sistema operativo. Verificamos e assim. Okay. Neste caso já não vamos usar o disk part, vamos sim usar a PowerShell. Portanto, eu vou sair do disk part e vou arrancar com o comando de PowerShell no console de PowerShell. Antes de iniciarmos a PowerShell, teremos que fazer alguns passos iniciais onde podemos correr o script. Em primeiro lugar, eu vou mudar para a raiz do sistema onde tenho o meu script. Tem um problema no teclado. Ok. Assim. Bem, antes de iniciarmos vou só mostrar. Aqui podemos fazer o descarregar da PowerShell 3.0. Podemos usar também aqui a página do link para o install Windows Image PowerShell Script. Podemos fazer o download e como utilizar. Os links estão no vídeo. E se quisermos, se não tivermos, temos aqui o Windows Server 2012 ou Trial Version. Podemos também escolher o Evaluation de VHD e escusamos de fazer este passo que vamos fazer agora. No entanto, convém sempre ser este. Em primeiro lugar, vou mudar para a drive. Sim. Ok. Estamos. E o primeiro passo é na PowerShell colocarmos o estado da PowerShell, da sessão desta sessão da PowerShell, para poder executar políticas sem qualquer restrição. Referi que isto é um modo mais inseguro que existe, por isso convém depois de toda a sessão desligar esse modo para evitarmos correr scripts maliciosos. Set execution policy restricted. Ok, vai perguntar se o default, vou dizer que sim. Se temos um problema, o facto de eu ter corrido a PowerShell sem poderes de administração. Vamos desligar a shell neste caso, fazer mais uma vez pause no vídeo. Agora sim, já temos a correr como administrador. Vou botar novamente para a minha localização. Set execution policy yes. Aqui está. Ora bem, neste momento já temos a PowerShell preparada para a coisa. O próximo passo é verificar as versões que existem nesta imagem. Usar algo parecido com isto para verificar as versões. Eu vou alterar porque não é exatamente igual. Isso. Canal. Vamos começar de novo.
neste caso aqui só verificar a drive do CD-ROM, é a drive H e não aqui, iria dar EVO F. Vamos ver então o resultado. Vamos então a aparecer as imagens os indexes das imagens, isto para podermos escolher qual a imagem que iremos instalar através do VHD. Ora, outro passo a ter em conta é se temos o disco montado. Temos, sim senhora, não temos, senão teríamos de montar o VHD, e neste caso. Agora vamos aplicar então um script parecido e aqui vamos substituir pelo H. Agora ficar como é suposto, e aqui exatamente. Era. Neste caso vou aplicar o index 2, que é a Standard Edition. Podem ver, Standard Edition com interface gráfico é aquela que nós realmente queremos instalar. Então aplicar a imagem, podemos usar parte. Depois, neste caso vamos ter que definir que é o 2 e ok, agora sim já estamos a instalar, a aplicar a imagem. Vou fazer pausa no vídeo e voltamos. Depois de 45 minutos para aplicar a imagem, temos então o VHD pronto. Podemos ver aqui com os fecheiros todos instalados, fecheiros do Windows, e o único passo que nos falta é então a terceira parte, qual vamos fazer já de seguida, e que consiste em modificar o boot, fecheiro de boot, para o sistema, a máquina, aceder ao VHD e arrancar com o sistema operativo. Vamos finalizar então o nosso vídeo com a terceira parte da operação, e tem a ver com a parametrização de arranque
e para finalizar a instalação. Precisamos de correr o BC Edit para informar o boot file que vai ser usado o VHD e onde está o VHD. Onde está o VHD. Isto porque nós já temos um sistema operativo nativo instalado, neste caso o Windows 7, e é isso que vamos fazer. Vamos utilizar a CMD com permissões de administração e em seguida vamos digitar BCD Edit, estamos no modo do BCD Edit, no instalar do BCD Edit e depois vamos digitar estes vários comandos. Vamos então abrir a consola. Estação Panda. Vamos ver se é, então podemos ver as configurações que já tenho. Eu, neste caso tenho a partição original do C, onde está instalado o Windows 7 em português, e no outro VHD, como podem ver, tenho o Windows Server 2008, neste caso o Enterprise, e vamos então informar o sistema e adicionar ao bootloader este mesmo ao gestor de arranque, no caso de ser em português, a entrada do sistema do Windows Server 2008. Para tal, vamos usar este comando bcd boot x Windows. Assim. Será como é que vamos usar a seguir? X Windows. Ora bem, então foram criados. Este podemos verificar com este comando. Desculpa, ainda não PC. Vamos ver. Assim, podemos ver que temos então a nova partição de arranque, neste caso. Provavelmente a partição terá ficado em primeiro lugar, portanto ele tornar-se-á talvez o default. Podemos sempre alterar depois através do BCD Edit também, do Display Order, ou através do modo gráfico, através das propriedades avançadas do sistema. Então, neste momento, a única coisa que resta a fazer é fazer o detachment do disco. Já não precisamos de ter, mas é essencial fazer o detachment do disco e depois reiniciar a máquina então para completar o processo de instalação. Levará mais cerca de 40 minutos, dependendo da máquina. Esta máquina, não estou a correr isto, é um pouco fraca, por isso demorou algum tempo e os tempos foram um pouco mais elevados do que é o normal e expectável. Okay. Gestão de discos ou Disk Management, aqui tem o sistema operativo em inglês.
então. Neste momento então podemos arrancar. Quando arrancarmos com o sistema, teremos a seleção dos 3 sistemas operativos em que vamos escolher, neste caso o Windows Server 2012, e ele finalizará o processo de instalação. Para terminarmos o vídeo, vimos então que tínhamos criar o VHD, aplicámos a imagem do sistema operativo utilizando o script de instalação fornecido pela Microsoft, parameterizámos o arranque e finalizámos a instalação. Espero que tenha sido útil para vocês. Até uma próxima. Obrigado por terem assistido.